Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje com um convidado especial. Quem será que está por trás dessa máscara? Atenção, atenção. Nessa hora as pessoas se desapontam, né? Se apresenta aí pro pessoal que não te conhece. Será que alguém não te conhece? Claro. Vai Talvez lá. Nesse avião várias pessoas não me conhecem. Talvez a minha tia não te conheça. Sim, também. várias tias Manda não um me alô pra conhecem. ela, tia... Qual é o nome da sua tia? Tia Marcos? Tia... Tô pensando no nome. Ah, você tá inventando, você não tem tia. Entendi. Tia Judite, aqui é Marcos Castro. O Marcos está aqui com a gente hoje para falar sobre um tema que é Dragon Quest, também conhecido como Fly, o Pequeno Guerreiro. Tem essa bagunça que a gente vai explicar para você por que Fly se chama Dragon Quest. Acontece que Dragon Quest Dai no Daiboken é como Fly se chama lá no Japão, que na verdade o Fly lá no Japão, o personagem não se chama Fly, se chama Dai. E a gente vai entender no vídeo de hoje como que aqui no Brasil foram dar o nome de Fly em vez de Dai, né? Porque Dai em japonês é Fly, né? É confuso, uma coisa louca. Jogou muito Dragon Quest, né, Marcos? Eu joguei principalmente, assim, o que eu mais joguei mesmo, que eu cheguei até o final, foi o Dragon Quest VIII. Zerou ele? Zerei ele 100%. Eu gosto muito também dos primeiros Dragon Quest, a referência que ainda não era 3D. Eu gostava muito do pixelzinho, assim, eu sou um fã. Primeiros Dragon Quest. Então a gente vai entender como surgiu o game Dragon Quest e como surgiu o anime Dragon Quest. Apesar de agora fazer um parênteses aqui, porque os japoneses fizeram uma abertura pro anime Dragon Quest que é triste, cara, é decepcionante. Veja aí como que é. Cara, se teve uma coisa que o Brasil fez de bom, fez de decente, foi a abertura de Fly. Sério. Isso, alguma coisa o Brasil fez melhor que o Japão, mas isso a gente vê depois. Nos anos 80, uma nova mania conquistava milhares de jovens pelo mundo. Eram os chamados RPGs. Esse estilo trazia as pessoas para dentro dos jogos, interpretando personagens e emergindo em aventuras imaginárias. E dentro desse cenário, surgem os videogames com jogos de RPG. Esses jogos permitiam que o jogador assumisse o controle do jogo. Ele podia fazer escolhas que seriam fundamentais no desenvolvimento da história. E é aí que duas empresas surgem para o mundo, lançando dois jogos que se tornariam grandes clássicos, a Square com Final Fantasy e a Enix com Dragon Quest. Falando nisso, Dragon Quest teria a participação de ninguém menos que Akira Toriyama, você sabe, criador de Dragon Ball. Pois é, e aí esses dois jogos passariam a competir pela preferência dos japoneses. E aí com o sucesso do game Dragon Quest, alguém teve uma ideia mirabolante de transformar esse jogo em anime. E aí a gente teve a primeira versão do anime, que foi lançado em 1989 e pouca gente conhece. Caramba, 89. Eu tava nascendo naquela época. Eu tinha 20 anos. Mentira. Mentira, 19. E o que é legal você saber sobre essa primeira versão? Bom, primeiro que ela não fez sucesso, teve apenas 32 episódios, e que teve a participação de ninguém menos que Akira Toriyama. Por isso, se você reparar, começa a ver vários Gokus, Bulmas e outros personagens muito parecidos com a galera de Dragon Ball. Outra coisa que é legal você saber é que ela veio pro Brasil, mas quase ninguém sabe. Nos anos 90 ela foi lançada direto em home video, VHS. Pouca gente sabe disso, porque aqui no Brasil o anime foi rebatizado com o nome de Dragon Boy. Pois é, mas esse Dragon Boy não tem nada a ver com o Dragon Boy que foi precursor de Dragon Ball, que comentamos no nosso vídeo Você Não Sabia Dragon Ball. Só deixando claro, para você não confundir as coisas.
O game fazia sucesso, o anime fazia sucesso, começaram a surgir várias versões em mangás e uma delas foi publicada nas páginas da Shonen Jump, que foi uma versão que se tornou a versão oficial. Dragon Quest Dai no Daiboken. E é claro que o pessoal viu um belo potencial, né? Obviamente para fazer daí um anime. Vou fazer um anime, né? E o mais curioso disso tudo é que Fly, em versão anime, só vai até o equivalente ao mangá de número 10. E a história mesmo só termina no mangá de número 37. Ou seja, menos de 1/3 da história foi animado. Então, se você quer mesmo saber o que aconteceu com o pequeno Fly, você vai precisar ler o mangá. E caso não saiba ler japonês, você pode comprar a versão espanhola para facilitar a sua leitura. E afinal, por que não teve um episódio final? Cada japonês, né, cara? O japonês faz dessas aí. E aí então existem duas versões, né, que as pessoas aceitam do porquê o Fly não teve um episódio final. Então um lado fala que por pouca audiência o Fly foi cancelado e no outro fala que foi porque não houve um acordo, um entendimento. A TBS, a Toei e os criadores, eles também não chegaram num acordo. Seria mais ou menos o que aconteceu com Cavaleiros do Zodíaco, a Toei e o Masami Kurumada. Então seria esses desacordos, essas coisas que acontecem nos bastidores. Agora seria meio estranho, né, a parte do sucesso, porque se o mangá fez tanto sucesso, por que o anime? Exatamente, é isso que os fãs se questionam. E pior que vai mudar, a bateria dá pra colocar, vai ter que tirar da posição a câmera. Acabou! Corta aqui então. Acabou! Tem outra bateria aqui. E o Fly ganhou 3 especiais, 3 filmes, vamos ver quais foram eles. Um filme que reconta o começo da história e que muita gente não gosta. O segundo, que conta a história de Fly após derrotar o vilão Crocodile. E o terceiro, que muitos chamam de Fly, o filme, tem aproximadamente 50 minutos. E nesse filme, os vilões são mais fortes do que estávamos acostumados a ver no anime. Lutas mais difíceis e Fly invade o castelo onde habita o tal Rei do Mal, grande vilão da série de TV. E é aí que muita gente acha que Fly não teve um final no anime e fizeram esse filme para contar o final da série. Mas não é. Esse filme não é o final da série. Infelizmente, o final de Fly não existe em versão animada. E aqui no Brasil, Fly estreou em 1996 no SBT. E agora é aquele momento, né, que a gente coloca na câmera e que todo mundo vai cantar junto. Esse incrível momento mágico da abertura. Com certeza, né? Essa foi uma das aberturas mais marcantes para o público brasileiro, que muita gente lembra até hoje. Muita gente nem assistiu o anime, mas canta a música junto porque ela fez muito sucesso. E ela foi criada por Mário Lúcio de Freitas. E além de Fly, Mário Lúcio de Freitas criou outras várias aberturas que fizeram história na TV brasileira. Os ursinhos carinhosos, 5, 4, 3, 2, 1. Sailor Moon. Insônia me causarão. Bananas de Pijama. Bananas de pijamas descendo as escadas. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. E Chaves. Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Bom, e como é que o Fly veio parar no Brasil? Aconteceu o seguinte, então, Cavaleiros do Zodíaco era uma fábrica de fazer dinheiro, como você viu em nosso vídeo, você não sabia? Cavaleiros do Zodíaco. Eu não dei um centavo. Porque minha mãe não deixava eu ver. Como porque assim? Eu vi o primeiro episódio do Cavaleiro do Zodíaco, aí o Cassius cortou a olheira. Cortou aqui a olheira. Ele cortou a orelha do... Foi de quem? Foi do... Eu nem lembro mais. Foi do próprio Seiya. Não, isso, ó, você vê como eu não lembro. Foi tão traumatizante que eu só lembro da palmada. Da minha mãe, do castigo e do Tua trauma. mãe te bateu? Não, não bateu, mas ela desligou a manchete. Momento triste agora no canal, Marcos Castro dando seu depoimento. Mas depois, quando você cresceu e ficou mais velho, você assistiu? Assisti, né? Mas aí eu já... Não é a mesma coisa. Eu já transava, né? E aí a Santoy, né, que como você viu, ela trouxe, por exemplo, Super Campeões pro Brasil. Santoy apresenta Oliver.
Super Campeões é tipo, uma das melhores coisas que já aconteceram e também uma das piores coisas. Porque o último episódio do Super Campeões, você sabe qual é? Começa o jogo da final da Copa do Mundo. Tipo, não é termina o jogo. O último episódio começa o jogo. Então, acabou. E tipo, acabou. Você, tipo, o sonho do Tsubasa lá é chegar e jogar contra o Brasil na final da Copa do Mundo. Brasil e Japão. Vai começar a jogar. Acabou. Se fosse Brasil e Alemanha na semifinal, eu não gostaria de saber o resultado. Nesse caso, eu quero fazer um chute do dragão no Brasil. Eles não disseram. E aí fica no nosso imaginário daquela criancinha que queria ver. Então, a Suntory, ela tentou negociar os direitos do Fly para trazer para o Brasil, mas ela não conseguiu. E quem conseguiu fazer isso foi uma distribuidora chamada Alien International, que ela era de ninguém menos do que... Magrão. O Magrão, esse cara, ele cuidava do Domingo Legal. Domingo Legal? Domingo Legal. Tem a ver com Fly? Eu não sei, mas um lugar onde tem a banheira do Gugu, umba, é pra fly, não é tão diferente, né, o processo. Essa distribuidora, a Alien International, chegou e negociou com o Sr. Silvio Santos 3 animes: As Guerreiras Mágicas de Hyrule, Dragon Ball e Fly, o Pequeno Guerreiro. E aí aconteceu o seguinte, então, a Alien International, ela foi responsável por trazer o Fly e por trazer Dragon Ball pro Brasil, ambos que passaram no SBT, e aí ela ficou com medo. Ela ficou com medo porque, na verdade, quando ela trouxe, o Fly ainda não se chamava Fly, ele se chamava Dragon Quest. Então ela trouxe Dragon Quest e Dragon Ball. E aí, o que o SBT e a Alien, eles apostavam mesmo, era que o Dragon Ball, ele ia explodir no Brasil, ele ia virar... Tipo, ele ia substituir Cavaleiros do Zodíaco, que não aconteceu, por própria culpa um pouco do SBT. Mas a Alien, ele ficou com medo que as pessoas confundissem Dragon Ball com Dragon Quest. Então, vamos mudar o nome de Dragon Quest. E aí eles inventaram Fly, o Pequeno Guerreiro. Fly começou passando no programa do Serginho Malandro e depois foi mudado para o Sábado Animado. E aí você deve lembrar, ele era aquela bagunça. Cada sábado passava em um horário diferente e muitas vezes o SBT repetia episódios ou pulava. Era um saco. E vamos agora então ver mais algumas curiosidades sobre Dragon Quest. Com o sucesso de Dragon Quest no Japão, os americanos quiseram trazer o jogo aqui para o ocidente. Porém, quando Dragon Quest foi ser lançado nos Estados Unidos, houve uma surpresa. O nome Dragon Quest já estava registrado sob o domínio do pessoal de Dungeons & Dragons. Sim, Caverna do Dragão. Já existia lá um jogo chamado Dungeons & Dragons, Dragon Quest Game. E aí, como eles não podiam usar o nome, o termo Dragon Quest para o jogo Dragon Quest, a solução foi adaptar o nome para Dragon Warrior. Por isso tem gente que confunde e acha que Dragon Quest só existe no Japão. Aliás, no Japão, o jogo era tão famoso que quando novas versões iam ser lançadas, se formavam verdadeiras filas quilométricas para comprar o jogo. Muita gente faltava o trabalho, faltava aula, faculdade, só para comprar o jogo no dia da estreia. No Japão era comum os animes terem os seus iCats, animações curtas que indicam que começaram ou terminaram os intervalos comerciais. E essa aqui era a do Fly. No Japão, o jogo e o mangá fizeram tanto sucesso que existe até um balé baseado na obra, Balé de Dragon Quest. Saca só. E é isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo com a participação do Marcos Castro. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Você vai contar alguma piada aí pra gente hoje? Cara, não pensou em nada. Conta piada, né? Tem essa coisa do comediante, conta piada aí, né? Tipo, cara, é como um amigo meu, comediante, Oscar Filho, fala, cara, ninguém pede pro proctologista, ó, enfia o dedo aqui e tal, né? Mas conta piada, o cara sempre pede, mas tá valendo. Eu vou contar piada ruim, então. Uma piada ruim? É, o que a foca filha falou pra foca mãe? Ei, motherfucker! Tchau. Então, já que você não quer contar uma piada, fala aí sobre um jogo que tá virando uma lenda na internet. Sim, a lenda do herói, o jogo que tem tudo a ver, Dragon Quest, a lenda do herói, você não sabe. Dragon Quest e a lenda do herói, eles são bem parecidos, né, mano? Na verdade, a lenda do herói bebe de várias fontes dos clássicos de games 18 e 16 bits, como o próprio Dragon Quest, inclusive o vídeo Dragon Quest Caboclo, ele também tem toda essa pegada. Tem o Shining Force, Wonder Boy, e também os jogos que não necessariamente são de RPG, mas como o próprio Super Mario, Sonic, enfim. Pixel art
é uma limitação técnica daquela época, né? Porque você tinha que colocar, por exemplo, num cartucho de Mega Drive, você tinha que botar 8 mega. 8 mega. Imagina um jogo... São 8 disquetes. Tipo isso. Na verdade são 7, né? Porque 7, era 1.44, então na verdade você vai até 6 talvez. Mas tudo bem, não importa. Você hoje que tem o seu pendrive aí, né, de 64 GB, você pensa que jogos tinham que caber, tipo, às vezes 1, 2, 4, 8 mega, 16 talvez. Então você tinha uma limitação de paleta de cores, de recursos gráficos, você tinha que fazer tudo caber ali. Então o pixel art se tornou uma excelente solução e hoje é um recurso artístico lindo, muito interessante e que remete à nossa nostalgia. Quer dizer, nostalgia é outro canal, mas remete à nossa memória, remete à nossa infância. E a Lenda do Herói vai por esse lado. Então você acessar www.alendadoherói.com.br. Estamos aí no final da campanha do crowdfunding. Eu não sei, ou já acabou, talvez. Se você não está sabendo, então o Marcos criou uma campanha de crowdfunding para desenvolver esse jogo, que vai ser um jogo 100% brasileiro. 100% brasileiro. Primeiro jogo da internet por crowdfunding. Talvez tenha algum dos estagiários que seja da Angola, eu não sei, né? Então você pode fazer parte desse projeto, né, acessando o site e doando aí uma quantia para esse projeto se tornar uma realidade. Doando não, apoiando. Apoiando Porque, é a palavra certa. Porque doar é como se você tivesse, tipo, Criança Esperança, Teleton. Tipo, tadinho dele, faz um jogo. Não, é um apoio, também não é uma compra. Porque, na verdade, você tá apoiando. Não, você tá financiando. Financiando a produção desse jogo. Tá financiando, porque se a gente já atingiu a primeira meta, agora falta pouco para atingir a última meta, que é de R$250 mil. A gente já tá com mais de 200 mil. Então, assim, graças a você que tá aí na internet fazendo essa coisa, essa revolução digital. Agora parecia um tiozão falando, né? Essa revolução digital, essa nova onda, essa cibernética aí, essas pessoas que estão navegando na interrede. Você que está aqui, você pode fazer esse jogo se tornar cada vez melhor, cada vez maior. E é isso aí. Abrace essa causa. Depende de nós. É isso aí, gente. Então, gostou do vídeo? Dá o joinha aí, compartilha. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Comenta aí o que você espera do jogo A Lenda do Herói. E aqui estão também o canal do Marcos. Pode clicar aqui e se inscrever, né? E tal. Obrigado. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Valeu, galera.